nome é Ramon Samuel de Almeida, eu sou aluno do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina e nesse vídeo nós faremos uma análise de negociação em Game of Thrones com base numa ideia chamada Estratégia Jiu-Jitsu. A série Game of Thrones é uma série baseada nos livros de George Martin e que se passa num mundo ainda dominado pela monarquia e por famílias nobres em constante conflito, especialmente na disputa pelo trono de ferro dos Sete Reinos de Westeros. Essa disputa se rompe após a morte de Robert Baratheon, que até então era rei, e com a morte dele ascende ao trono o Tommen Baratheon, que era filho bastardo dele, pois ele era filho, na verdade, da Cersei, que era esposa do rei, com o Jaime Lannister, que era seu irmão. Os dois eram filhos de Tywin Lannister, que era a cabeça de umas famílias mais ricas do reino de Westeros. Ele era responsável por financiar a coroa, seja através de recursos próprios, como também através dos recursos que ele conseguia com o seu relacionamento forte que ele tinha com o Banco de Ferro de Bravos, cujos empréstimos para a coroa já somavam ali mais de milhões de dragões dourados, que é a moeda Westerosi. Então, sob a suposta ilegitimidade do direito de nascença de Tommen, o irmão de Robert, o Stannis Baratheon, ele se tornaria o real herdeiro à coroa, e ele tenta reclamar seu direito através da força. No entanto, ele é derrotado na sua tentativa de invadir o Porto Real, que era a capital do reino. Mesmo depois da derrota, o Stannis ele não desiste. E ele vai, junto com os Ser Davos, até o Banco de Ferro de Bravos para tentar conseguir apoio à sua causa. O Ser Davos também era conhecido como Cavaleiro da Cebola, e ele tem esse nome porque ele costumava fazer contrabando, principalmente de alimentos. E ele acabou se encontrando nas graças dos Stannis e se tornando seu conselheiro. Ele era um homem astuto, que demonstra várias vezes que é mestre na arte de negociar, tinha um conhecimento muito grande sobre a arte da guerra, principalmente no que se trata de transporte marítimo. Ele vai usar de uma importante estratégia de negociação para convencer o banco em nome dos Stannis. Então agora vamos entender melhor do que se trata essa estratégia da qual estamos falando. A estratégia jiu-jitsu de negociação pode ser aplicada quando você se depara com uma contraparte que não está disposta a entrar no jogo de negociação. Enquanto você, efetivamente, tenta desenvolver acordos que poderão maximizar o ganho de ambas as partes, o adversário está preocupado apenas em maximizar os ganhos próprios, atacando suas propostas e até mesmo fazendo ataques pessoais. Quando você se depara com essa postura, você pode usar os movimentos básicos da barganha posicional do adversário para dirigir a atenção dele aos méritos da discussão. A barganha posicional se trata dos ataques e das firmes posições tomadas nas quais não se está disposto a recuar. Quando temos nossas ideias e posições criticadas ou somos atacados pessoalmente, nosso instinto costuma ser o de contra-atacarmos ou de nos defendermos. No entanto, isso pode nos colocar num ciclo vicioso de ataques e defesas que gera nada além de perda de tempo e energia. Portanto, devemos procurar quebrar esse ciclo e evitarmos resistir diretamente à força dos ataques. Em vez disso, devemos nos desviar deles e redirecionar essa força em favor dos nossos propósitos, canalizando-a para a exploração de interesses comuns e criação de opções de ganho mútuo. Vamos olhar então a cena que estamos propondo. Em que podemos ajudá-lo, Lord Stannis? Este é Stannis da Casa Baratheon, rei dos Andals e dos primeiros homens, Lorde dos Sete Reinos e protetor do reino. O trono de ferro atualmente está ocupado por Tommen da Casa Baratheon, rei dos Andals e dos primeiros homens, Lorde dos Sete Reinos e protetor do reino. Ele não tem o meu sangue. É um bastardo, nascido de incesto, assim como o irmão antes dele. Nós soubemos dessa história. Não é uma história, é a verdade. O avô do rei conta uma história diferente. A história de um tio invejoso cuja tentativa de usurpar o trono do rei legítimo custou caro para os Sete Reinos, com sangue e muito ouro. Ouro que emprestou a ele. E acha que seu sangue lhe dá direito ao nosso ouro. Mais do que qualquer homem vivo. Do outro lado do Mar Estreito, seus livros estão cheios de palavras como usurpador e louco e também direito de sangue. Aqui, nossos livros estão cheios de números. Preferimos as histórias que contam. São mais simples, menos abertas a interpretações. Quantos guerreiros permanecem leais ao Senhor? 4.000. E quantos navios tem? Os que ainda flutuam e não os submersos na Baía da Água Negra. 32. E quanto de trigo, cevada, carne bovina ou suína produzem na Pedra do Dragão para alimentar 4.000 homens em seus 32 navios? Nada. Pode ver por que esses números parecem improváveis para resultar num final feliz? Em nossa opinião,
Eu creio que devemos, com todo respeito, recusar seu pedido. Mas agradecemos a honra de sua visita. Milord. Não sou um lorde, Sir Davos Seaworth. Também não deveria estar aqui. Em Braavos, os ladrões não são recompensados com títulos. Falando estritamente, eu não roubei nada. Foram os piratas. Eu apenas movi o que roubaram de um lugar para o outro. Este foi o pagamento que o rei Stannis exigiu por meus crimes, o que considero um julgamento honesto. Ele é um homem honesto, e ele é a sua melhor chance de receber de volta o dinheiro que emprestado a Westeros, o que é muito, imagino. As guerras são caras. A guerra acabou. Enquanto Stannis viver, a guerra não vai acabar. Quem é o verdadeiro poder de Kingsland? Sir Davos... Responda. Tywin Lannister. Quantos anos tem Tywin Lannister? 67. 67. Quando ele morrer, quem comandará? Um garoto imaturo, o produto de um incesto? Cersei Lannister, uma rainha cujo povo despreza. Jaime Lannister, um homem mais conhecido por matar o rei, o qual jurou proteger. Quando Tywin morrer, quem apoiará? Isso é problema para outra época. Peço desculpas, mas é um problema para agora. Só existe um líder confiável que restou em Westeros. Stannis. Ele tem direito à primogenitura. Ele ainda é jovem. Ele é um comandante de batalha muito experiente e não fica só falando em pagar as pessoas, ele paga. Essa cena é um ótimo exemplo de uma negociação na qual a estratégia de jiu-jitsu é aplicada com excelência pelos soldados. Então a gente percebe logo de início que os representantes do Banco de Ferro eles não estão interessados nas relatividades de direitos de sangue e etc. E sim em números, em fatos concretos que comprovem que o investimento no Stannis seria vantajoso para o Banco Braavos. Então ali eles constatam que as forças militares do Stannis se encontram enfraquecidas e até mesmo acusam ele de só querer roubar o trono do Tommen. Esses representantes, eles são perfeitos exemplos de uma barganha posicional da qual nós falamos anteriormente, pois eles são firmes em dispensar o pedido que os Sir Davos e os Stannis trouxeram a eles. No entanto, o Sir Davos, ele foi capaz de enxergar nesse forte apelo que o banco tem a números e dinheiro, uma oportunidade de provar para eles que estava nos melhores interesses do banco apoiar o verdadeiro herdeiro, já que eventualmente eles precisariam coletar os empréstimos feitos. Insinuando que, numa eventual ausência do Tywin Lannister, o banco perderia a grande influência que eles têm sobre a coroa. Então, deixando claro que o líder mais confiável que os banqueiros poderiam querer no trono seria o Stannis, para conseguir o dinheiro dele de volta, para ter essa garantia. É importante notar também que um banco, tratando-se de uma instituição financeira, eles têm sempre como primeiro interesse o retorno que os seus investimentos terão. E sua principal preocupação é não perder dinheiro nunca. Então, independente de quem seja o devedor, ou então de como eles vão cobrar suas dívidas, eles têm que ter o dinheiro de volta. Para fazer que a contraparte veja o quão confiável o Stannis é, o Sir Davos ele demonstra que ele é um ótimo pagador de dívidas e promessas, pois quando o Sir Davos cometeu crimes, ele não deixou de ser punido por eles, mesmo tendo sido um fiel conselheiro do Stannis. Além disso, é possível notar que o Sir Davos ele é muito bem sucedido em desviar dos ataques pessoais que ele sofre, quando ele é chamado de ladrão, por exemplo, para o mérito da discussão, que seria a capacidade do Stannis de pagar as suas dívidas, né? E assim provando que o Banco de Ferro, né, eles têm motivação para oferecer o seu apoio ao Stannis e a sua causa. O Sir Davos, ele tem sucesso na negociação e ele consegue convencer ali no final, apesar de não aparecer na cena, o banco a fazer empréstimo à causa dos Stannis. Então, dessa forma, a gente percebe a importância de ser capaz de deixar de lado os nossos instintos, de defender nossas ideias e posições, né? Pois elas podem acabar nos prendendo dentro de ciclos que nos impedem de chegar a lugar algum dentro de uma negociação. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e compartilha.